poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, estamos de volta aqui no nosso programa Em Poucas Palavras, pela graça do bom Deus. Eu sou Natsan Matias, apresentador deste programa, que é da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. É bom a gente frisar isso, né? E você que nos ouve aqui em Goiânia, as portas da igreja estão abertas para receber a sua visita. Sempre aos domingos, tem um culto antes da escola dominical, às 9 da manhã. Depois você tem um estudo mais aprofundado também de temas da Bíblia em salas específicas, com temas diversificados. E à noite, às 7 horas, você também pode acompanhar e participar. Não é isso, pastor Augustus? É isso aí, Natson. Obrigado pela divulgação. Quero reforçar o convite, querido ouvinte, você que mora aqui em Goiânia ou nas proximidades e está procurando uma igreja onde você quer participar de um culto que seja centrado na palavra de Deus, com exposição bíblica. Então, você é convidado a participar conosco. É claro que há outras igrejas também, onde a palavra de Deus é pregada e ensinada, mas fica o convite para que você cultue conosco nesses horários que o Natsan Matias acabou de dizer. Tá bom. Então, vamos ao programa de hoje. Alguma pergunta? O tema de hoje gira em torno das palavras de Jesus, quando ele diz que veio trazer espada e não a paz. E a pergunta é de uma ouvinte de Londrina, no Paraná. Já, já. Pastor Augustus, a Eliane, lá de Londrina, Paraná, ela diz que já escutava as mensagens pelo YouTube do reverendo Augustus Nicodemos e recentemente diz que tem escutado o programa Em Poucas Palavras também através do YouTube. E ela gostaria de saber o significado da passagem de Mateus 10:34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Certo. Então essa é a pergunta dela aí, pastor. Eu quero começar com minha saudação para você, Eliana, e agradecendo também a audiência do nosso programa e pedindo que Deus abençoe você, sua família. A minha expectativa é que esse programa possa esclarecer a dúvida que você tem, que deve ser também de muitas outras pessoas. Nós vamos ler o texto todo, né, no contexto, porque essa é uma regra fundamental de interpretação, nunca tomar um versículo isoladamente do seu contexto, mas vê-lo como um todo. Aqui em Mateus 10, o que temos são as instruções de Jesus aos seus discípulos acerca do trabalho que eles haveriam de fazer de evangelizar o mundo. Os discípulos estavam para sair em missão e Jesus os orienta a respeito de aonde eles deveriam ir, quem eles deveriam instruir e o que eles deveriam dizer. E preparava, na verdade, estava preparando também os discípulos para as reações que aconteceriam à mensagem da pregação do Evangelho. E uma das reações, certamente, seria essa que ele mencionou, ou seja, que a mensagem do Evangelho, ela seria como uma espada causando divisão entre homem e seu pai, a filha e a sua mãe, a nora e a sogra e assim por diante. Então, deixa eu ler o texto, não é, que vai ficar claro o que Jesus está dizendo. Então, como parte das instruções aos seus discípulos, ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Para a gente entender, então, a declaração de Jesus, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, é preciso lembrar que os judeus associavam a chegada do Messias com o reinado de paz, o Shalom. O Messias haveria de introduzir um reino de paz, onde as pessoas se amariam, se respeitariam e onde as nações viveriam fraternalmente entre elas. Muitas pessoas estavam indagando se Jesus era o Messias, inclusive os seus próprios discípulos. Havia esse questionamento, não é? Essa dúvida a respeito dele. E eles estavam, então, na expectativa de que, se Jesus era o Messias, a sua mensagem, os seus ensinamentos haveriam de trazer paz entre as pessoas.
E Jesus surpreende todo mundo quando ele diz que, na verdade, o ensino dele não vai trazer paz agora, mas o ensino dele é mais parecido com uma espada, não é? Então, essa metáfora aqui que Jesus está usando, não vim trazer paz mais espada, não é que Jesus vem com a espada na mão, não é? Ele não está incentivando ninguém a pegar na espada, se diz. De jeito, ou qualquer tipo de arma. O que ele está dizendo, isso aqui é uma metáfora para a separação inevitável que haveria entre aqueles que crescem em Cristo e aqueles que não acreditassem, mesmo durante a família. Exato. Então, é nesse sentido que Jesus Cristo disse que o ensino dele seria como uma espada. A espada aqui é o símbolo dessa separação. Tanto é que logo em seguida, no verso 35, ele diz: eu vim causar divisão entre o homem e seu pai. Não é que Jesus veio incitar as pessoas a brigarem entre si, especialmente os familiares, né? Isso. Mas é que a pessoa de Jesus, ela demanda uma decisão. E numa mesma família, você pode ter um filho que creia em Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus, e o pai dele que não creia. E essas convicções, elas são tão profundas que elas superam os laços familiares. Por isso Jesus disse que, por conta do nome dele, haveria separação, inclusive entre as famílias. Ele continua que ele veio trazer divisão entre a filha e sua mãe, é a mesma coisa. Jesus não veio jogar a filha contra a mãe. Mas se uma filha crê em Jesus como o Filho de Deus e o Salvador desse mundo, e sua mãe não crê, há uma separação, há uma divisão, conflito, não é? Um conflito, porque essa crença ela é profunda. Não é? E as convicções teológicas, doutrinárias, as convicções de fé, elas mexem, elas nos envolvem completamente a ponto de superar, de fato, os relacionamentos de sangue. Não quer dizer, e aqui em nenhum momento Jesus incentiva isso, e muito menos os cristãos deveriam incentivar isso, que as pessoas de uma família que creem nele deveriam ser agressivos, deixar de falar com aqueles que não creem, sair de casa ou qualquer outra coisa. Não, ele está falando aqui no âmbito das ideias, das convicções e das crenças. Uma pessoa que crê em Cristo e que vive ou que é parte de uma família que não crê, ela deve deixar clara a sua posição, que ela crê em Jesus Cristo, mas ela deve ser cordial, ela deve ser cordata, ela deve ser simpática, amar, ajudar e contribuir para a unidade da família no que for possível, não é? E parece que essa questão do conflito ou da espada, o que Jesus talvez mostra nesse sentido é que essa espada viria daqueles que se oporiam ao evangelho, né? Não do cristão em si. A gente vê hoje em alguns lugares do mundo, em algumas religiões, o pai e a família muito tradicional, de repente, tem filhos ou membros dessa família, quando se convertem ao evangelho, eles são até apedrejados, sem perseguidos com dureza. Sim, isso é verdade. Aqui mesmo no Brasil, a gente encontra casos disso aí, não é? Em que a hostilidade contra o cristianismo é tão grande que pais há que enjeitam os filhos, né? Graças a Deus, por conta da ênfase na liberdade de expressão, liberdade de religião, então os cristãos que são membros de famílias que não seguem a fé, eles podem gozar até de uma certa liberdade. Mas ainda há muito isso aí. Saindo aqui do ambiente do Brasil e indo para outros países, né, especialmente países islâmicos e muçulmanos, isso aqui é uma verdade muito sério, quase que literal, né? A espada vem mesmo, né? Verdade, a gente tem visto, né, esses vídeos na internet de gente sendo morta, né, decapitada por conta da fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus termina aqui essa primeira parte, dizendo: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Pois é. Mostrando exatamente isso que você falou, Nathan, que Jesus está contemplando a espada, exatamente essa divisão, com a hostilidade vindo do lado de lá. A espada sai de lá e aponta para cá, não é? Exato. Para o crente em Jesus Cristo. Os inimigos do homem serão da sua própria casa. Agora, eu queria continuar a passagem e chamar a atenção da Eliane e dos ouvintes para o que Jesus diz em seguida, porque está bem ligado. Ele diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele está pedindo é uma dedicação e uma fidelidade sem qualificações, incondicional. Ele em primeiro lugar. Né? Ele em primeiro lugar. Nathan, isso era uma coisa que nem os rabinos mais famosos daquela época pediam.
Nenhum daqueles rabinos conhecidos e que tinham escolas de discípulos pedia a eles que o seguissem e que o amassem incondicionalmente, acima de tudo, de pai, de mãe, tudo, né? Então, essa demanda que Jesus faz aqui aos seus seguidores, de fato, ela poderia parecer bastante radical, né? Agora, o ponto central do que Jesus está dizendo aqui nessa passagem, do verso 34 até o verso 37, é que o amor a Ele, o amor a Deus e ao seu reino, deve preceder qualquer outro relacionamento humano, qualquer outra afeição. Ou seja, Jesus não está me incentivando a deixar de amar os meus parentes, não é? Mas o que ele está dizendo é que eu devo amá-lo acima de qualquer outra coisa. Devo amá-lo mais do que eu amo a meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minhas filhas, e ele não disse aqui, mas podemos incluir, inclusive o próprio cônjuge, né? O Senhor Jesus demanda o primeiro lugar na nossa vida. E é esse amor radical que Jesus exige dos seus discípulos que acaba trazendo a espada, porque nós devemos amá-lo acima de qualquer outra coisa, inclusive acima da nossa própria vida, e não temer quando vier a perseguição, a dificuldade ou a oposição por conta do nome de Jesus. Ok, e o próprio Jesus também disse, né, que quem perder mãe, pai, enfim, vai encontrar muito mais, né, o dobro, por conta desse acolhimento que os cristãos devem dar aos outros que sofrem perseguição, né? Perfeitamente. Aqui me lembrei, você tem um minutinho ainda, né? Tem, claro. Eu me lembrei aqui de uma seita chamada Meninos de Deus, e que na minha época de juventude ela atuava bastante lá no Recife, onde eu morava. E ela ficou conhecida exatamente porque ela aliciava os jovens, dizendo que, usando passagens como essa, e tiravam os jovens de casa, da sua família, e eles iam morar juntos em repúblicas, e se chamavam Meninos de Deus por isso. Eles se viam como uma família. Exato. Só que nessa família acontecia todo tipo de coisa, né? Libertinagem e tudo mais, e é um uso errado dessa passagem. Não há nenhum incentivo na Bíblia para que a gente abandone pai, abandone mãe, brigue com os irmãos, isso em nome da religião. O que, infelizmente, às vezes pode haver uma situação em que você vai ter que escolher entre o Senhor Jesus Cristo e a manter um relacionamento bom com sua família, não é? E nesse caso a escolha deve ser o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos para que nunca tenhamos que passar por situações assim. Eu quero orar por você também, Eliana, que Deus abençoe sua vida, você que está nos escutando, você, querido ouvinte, que Deus dê graça a vocês para que vocês possam conviver no meio hostil, às vezes até entre os familiares, mas mantendo a fé no Senhor Jesus. É isso aí. Então, queridos ouvintes, Eliane, fiquem firmes, não é, com relação a esses desafios, e nós agradecemos a sua audiência no programa Em Poucas Palavras. E queremos lançar um desafio para você novo aqui, tá bom? Você que nos acompanha, que sempre envia e-mails, o tempo todo chegando e-mails. Se você quiser, pode mandar a sua pergunta gravada, tá bom? Faça uma gravação da sua pergunta em até 30 segundos. A gente vai tentar inaugurar uma nova fase no programa, logo mais adiante, onde você poderá fazer a sua pergunta, tá bom? Mas faça ela bem organizadinha para a gente poder ter condições de colocar aqui no ar. No mais, eu agradeço a sua audiência e até o próximo programa. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência e até breve. O Seminário Presbiteriano Brasil Central, através do Sistema de Ensino à Distância, disponibiliza cursos de capacitação e treinamento de liderança para o fortalecimento de igrejas locais. São cursos muito práticos, totalmente feitos por meio da internet, com videoaulas de qualidade para atender às necessidades da liderança de sua igreja. Mais informações no site www.spbc.org.br/EAD. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Natsan Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio: Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.